Senhoras e senhores, algo grandioso está acontecendo nos Estados Unidos neste momento. Em Manhattan, Nova York, existe uma prestigiada escola particular de elite onde a mensalidade anual chega a 60 mil dólares. Convertendo para a nossa moeda, isso ultrapassa os 300 mil reais. No outono do ano passado, 25 alunas dessa escola fizeram uma viagem de estudos ao Brasil. O problema, no entanto, explodiu depois que elas voltaram para casa. Um vídeo que as estudantes postaram em suas redes sociais ultrapassou 2 milhões de visualizações, espalhando-se rapidamente por todo o país. A reação dos americanos que assistiram foi extraordinária. O Brasil é realmente assim? Perguntavam. Será que nós somos mesmo um país desenvolvido? Por que não conseguimos fazer o que eles fazem? A situação chegou a tal ponto que os pais começaram a ligar para a escola, exigindo que a próxima viagem de estudos também fosse para o Brasil. Um professor com 20 anos de experiência em excursões resumiu a situação da seguinte forma: já levei alunos a mais de 40 países, mas esta foi a primeira vez que os vi tão profundamente impactados. O Brasil foi uma revelação. O que exatamente aconteceu durante aqueles 5 dias e 4 noites? Através dos olhos de um professor americano, trago para vocês agora o relato vívido dessa jornada. Antes de começarmos, se puder curtir e se inscrever, será um grande incentivo para que eu continue a contar mais histórias sobre o Brasil. Olá a todos! Meu nome é Mike Anderson e sou professor em Nova York há 20 anos. No último outono, vivi uma viagem que ficará para sempre em minha memória. O destino era São Paulo, no Brasil. Nossa escola é uma das mais renomadas de Manhattan, e as 25 alunas que participaram da viagem eram, em sua maioria, filhas da elite americana, herdeiras de financistas de Wall Street, advogados de grandes escritórios e médicos proeminentes. Os pais começaram a planejar esta viagem especial com um ano de antecedência. Em meus 20 anos de carreira já guiei estudantes por mais de 40 países. Das grandes capitais europeias aos sítios arqueológicos da América do Sul, do Japão à Austrália, eu sentia que já tinha visto de tudo. Honestamente, eu presumi que esta viagem ao Brasil seria apenas mais uma no currículo, algo semelhante ao que já conhecia. Mas essa presunção começou a se desfazer no momento em que aterrissamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos, pouco depois das 11 da noite. Assim que descemos do avião e entramos no terminal, veio o primeiro choque. Apesar da hora tardia, o aeroporto operava com a perfeição de um dia de semana em pleno meio-dia. No JFK em Nova York, depois das 10 da noite, mais da metade das lojas fecha, a iluminação é reduzida e a limpeza se torna visivelmente precária. Guarulhos, no entanto, era um universo à parte. Em cada balcão de informações, funcionários nos recebiam com sorrisos radiantes. O que mais me surpreendeu foram suas expressões. Não havia nelas o menor sinal do cansaço típico de um turno da madrugada. Eram sorrisos genuínos, naturais, como se estivessem esperando por nós o tempo todo. Quando olhei para o chão, mal pude acreditar no que via. O piso de porcelanato polido brilhava como um espelho. Era incompreensível para mim como o chão de um aeroporto, por onde dezenas de milhares de pessoas transitam diariamente, podia ser mantido em um estado de limpeza tão impecável. A equipe de limpeza movia-se com uma sincronia impressionante, quase coreografada, limpando constantemente os rastros deixados pelos passageiros. Seus movimentos eram tão sistemáticos que pareciam parte de um organismo vivo. Ao passar pelos banheiros, meu espanto só aumentou. Vi um funcionário da limpeza na entrada, cumprimentando os usuários com um aceno de cabeça. Uma cena absolutamente impensável nos Estados Unidos. Os banheiros dos aeroportos de Nova York frequentemente têm um odor desagradável, e não é raro que o papel higiênico acabe e não seja reposto por horas. Enquanto esperávamos na fila da imigração, observei as reações das minhas alunas. Todas estavam de olhos arregalados, examinando cada detalhe ao redor. Uma delas se aproximou e sussurrou: "Professor, por que este aeroporto é tão limpo e silencioso?" Naquele momento eu não soube o que responder. A única coisa que me veio à mente foi: talvez o Brasil seja simplesmente assim. No guichê da imigração, sofri o segundo choque. Apesar da chegada inesperada de um grupo de estudantes estrangeiras, a equipe do aeroporto não demonstrou o menor sinal de nervosismo. Pelo contrário, designaram imediatamente um funcionário fluente em inglês para nos atender.
Ele, ciente da idade das alunas, explicou cada procedimento de forma lenta e clara. Nos portões de imigração automatizados, se alguma aluna tinha dificuldade em operar a máquina, um agente se aproximava imediatamente para ajudar, com uma paciência infinita. As telas do sistema ofereciam suporte em vários idiomas, incluindo o inglês, e o design era tão intuitivo que qualquer uma delas conseguia usar com facilidade. Nos Estados Unidos, o processo de imigração pode levar facilmente 1 ou 2 horas. As filas são longas, os agentes costumam ser frios e as perguntas por vezes hostis. Em Guarulhos, todo o processo foi concluído em menos de 15 minutos. A caminho da esteira de bagagens, um enorme painel eletrônico chamou nossa atenção. Ele exibia, em tempo real, a localização exata das malas. Indicava qual voo estava em qual esteira e em quantos minutos a bagagem chegaria. No JFK, só para encontrar a bagagem, muitas vezes levamos 1 hora, perambulando sem rumo, sem saber onde as malas irão aparecer. Mas em Guarulhos, seguimos as indicações e, precisamente no horário previsto, nossas malas surgiram na esteira. Naquele instante, compreendi algo profundo. Não se tratava apenas da eficiência de um aeroporto. Era o reflexo de como um país inteiro funcionava, de uma maneira fundamentalmente diferente da nossa. Ao sairmos do terminal para esperar o ônibus, as expressões das alunas começaram a mudar visivelmente. A tensão inicial de chegar a um país desconhecido havia desaparecido, substituída por um olhar de pura curiosidade. Era meia-noite quando embarcamos. O interior do ônibus era surpreendentemente limpo e os assentos, muito confortáveis. O motorista, percebendo que éramos estrangeiros, nos deu as boas-vindas em um inglês simpático e nos informou que a viagem até o nosso hotel em São Paulo levaria cerca de 1 hora, lembrando a todas que usassem o cinto de segurança. Assim que o ônibus partiu, a paisagem noturna se revelou pela janela. Mesmo de madrugada, a rodovia estava completamente iluminada. Os postes de luz, alinhados em intervalos precisos, formavam um corredor luminoso. O trânsito fluía de maneira ordenada, não vi uma única tentativa de costurar entre as faixas ou o som de uma buzina impaciente. As ruas noturnas de Nova York transmitem uma sensação de escuridão e perigo. Mas aqui, era como se estivéssemos em outro mundo. Ao entrarmos na cidade de São Paulo, uma agitação começou a tomar conta das alunas. O motivo era a visão das padarias e lanchonetes pelas janelas. Mesmo no meio da noite, elas estavam com as luzes acesas, e as pessoas entravam e saíam com uma naturalidade desconcertante. Em Nova York, depois das 11 da noite, hesitamos até mesmo em ir a uma loja de conveniência sozinhos, pois a percepção de perigo é onipresente. Mas em São Paulo, mesmo à 1 da manhã, vimos jovens mulheres caminhando sozinhas pelas ruas, sem qualquer sinal de medo ou apreensão. Elas andavam tranquilamente com seus fones de ouvido, ou saíam de uma padaria tomando um suco. Tudo parecia tão normal. Uma aluna com o rosto colado na janela, murmurou para si mesma, isso seria absolutamente impossível de se fazer nos Estados Unidos. E ela estava certa. Em Nova York, é impensável uma mulher andar sozinha na rua às 2 da manhã. Ou ela pega um táxi, ou está acompanhada, ou simplesmente não sai. Em São Paulo, isso parecia fazer parte do cotidiano. Ao nos aproximarmos da região dos jardins, os arranha-céus começaram a dominar a paisagem. As luzes dos escritórios ainda estavam acesas, e os letreiros de neon coloridos piscavam, criando a impressão de uma cidade que nunca dorme. A vista da ponte estaiada com seus cabos iluminados sobre o rio Pinheiros era de tirar o fôlego. O conjunto de arranha-céus que se estendia por ambas as margens e suas luzes refletidas na água criavam um cenário que não apenas rivalizava com a vista de Manhattan, mas, em certos aspectos, parecia ainda mais grandioso e moderno. Chegamos ao hotel passava das 2 da manhã, e para nossa surpresa, a área ao redor ainda estava cheia de vida. Restaurantes 24 horas com as luzes acesas, lojas de conveniência com clientes pagando suas compras. Manhattan também é conhecida como a cidade que nunca dorme, mas isso era algo de outro nível. A madrugada de Manhattan é uma experiência que se desfruta assumindo riscos. A madrugada de São Paulo parecia estar aberta e acolhedora para todos. Ao fazer o check-in, vivi a última emoção da noite. O recepcionista, considerando a idade das alunas, nos designou quartos em um andar silencioso e nos explicou detalhadamente o horário do café da manhã e as comodidades próximas.
Mesmo sendo 2 da manhã, ele não demonstrou nenhum sinal de cansaço e nos deu as boas-vindas com uma sinceridade tocante. No elevador, a caminho dos quartos, as alunas se entreolharam em silêncio. Mesmo sem palavras, eu sabia o que todas estavam pensando. Tínhamos acabado de chegar do aeroporto, uma jornada de pouco mais de 1 hora, mas a sensação era a de ter desembarcado em um mundo completamente diferente daquele que conhecíamos. Naquela noite não consegui dormir. Minha mente fervilhava, tentando imaginar o que mais este país me revelaria nos dias seguintes. Algumas horas depois, por volta das 6 da manhã, algumas alunas, sem conseguir dormir por causa do fuso horário, começaram a sussurrar no corredor que estavam com fome. Olhei para o relógio. 6 da manhã. Sinceramente, senti um aperto. Em qualquer país, encontrar um restaurante aberto tão cedo é uma tarefa difícil. Mesmo em Nova York, tomar um bom café da manhã às 6 da manhã exige esforço. O café do hotel só começaria a ser servido às 7. Eu não podia deixar as alunas famintas esperando por mais 1 hora. Fui até a recepção e perguntei se havia algum lugar aberto nas proximidades. O funcionário sorriu e respondeu que na rua ao lado, havia uma padaria que funcionava 24 horas. Ao ouvir que poderíamos comer algo decente de madrugada, mal pude acreditar. Levei 7 alunas comigo e saímos do hotel. O ar da manhã estava um pouco frio, mas as ruas já despertavam. Corredores matinais, executivos apressados a caminho do trabalho, jovens saindo de lojas de conveniência com seus cafés. São Paulo era uma cidade que pulsava desde as primeiras horas do dia. Ao abrirmos a porta da padaria, fomos envolvidos por um ar quente e pelo aroma irresistível de pão fresco e café. Dentro já havia vários clientes. Um homem de meia idade tomava seu café em silêncio enquanto lia o jornal. Uma jovem trabalhava em seu notebook, e 2 ou 3 homens com aparência cansada, provavelmente recém-saídos do turno da noite, comiam algo. O simples fato de um estabelecimento como aquele estar funcionando com tanta naturalidade às 6 da manhã já era por si só mágico. Quando vi o cardápio, meus olhos se arregalaram. Os preços eram ridiculamente baixos. Um pão na chapa por R$ 8, um pão de queijo por 5. Convertendo para dólares, era algo inacreditável. Em Manhattan, um café da manhã para uma pessoa custa, no mínimo, 15 a 20 dólares, e isso geralmente se resume a um café e um sanduíche simples. A senhora que veio anotar nosso pedido, ao ver nosso grupo de estrangeiros, não se intimidou nem um pouco. Embora seu inglês não fosse fluente, ela se comunicou conosco com maestria, usando gestos e apontando para as fotos no cardápio. Quando explicamos que as alunas não comiam nada muito forte pela manhã, ela sorriu e nos sugeriu sucos de frutas frescas, como laranja e maracujá, e nos garantiu que o pão na chapa era suave. A velocidade com que a comida chegou foi espantosa. Menos de 5 minutos após o pedido, nossa mesa estava repleta de iguarias. Pão de queijo quentinho, pão na chapa com requeijão, coxinhas douradas, sucos vibrantes. Diante daquelas comidas que nunca tinham visto na vida, as alunas hesitaram no início. Uma delas pegou um pão de queijo, deu uma mordida e seus olhos se iluminaram. Delicioso! Ela repetia sem parar, e em um piscar de olhos, devorou a porção inteira. As outras seguiram o exemplo, e a mesa de repente se encheu de vida e risadas. Na hora de pagar, outro susto. 7 pessoas comeram até ficarem satisfeitas, e a conta total não chegou a R$ 150. Convertendo, isso dava menos de 30 dólares. Em Manhattan, um café da manhã para 7 pessoas exigiria, no mínimo, 150 dólares. Ao nos dar o troco, a senhora do caixa ainda nos disse voltem sempre, perguntou se as alunas tinham gostado da comida e até recomendou outros salgados. Ser tratado com tanta gentileza por um grupo de estrangeiros que apareceu de repente às 6 da manhã foi algo que nos deixou profundamente comovidos. Ao sairmos da padaria, as alunas não paravam de tecer elogios. A comida é deliciosa, o preço é barato e as pessoas são muito amáveis, diziam. Balançando a cabeça, uma delas concluiu: é muito difícil encontrar um lugar nos Estados Unidos que tenha essas 3 qualidades ao mesmo tempo. No caminho de volta para o hotel, paramos em uma loja de conveniência, pois uma aluna queria comprar alguns lanches. Assim que entramos, outro mundo se abriu. Mesmo de madrugada, a loja estava impecavelmente organizada como uma loja de departamentos. As prateleiras estavam repletas de produtos.
As lojas de conveniência de Nova York costumam ser pequenas, escuras e com pouca variedade. À noite, para evitar assaltos, algumas seções são até bloqueadas. As de São Paulo eram o oposto. O mais surpreendente era a quantidade de serviços disponíveis. Não era apenas um lugar para comprar coisas. Era possível pagar contas, enviar pacotes e até usar o caixa eletrônico para resolver questões bancárias. As alunas exploravam as prateleiras com curiosidade. Quando descobriram o Guaraná Antártica, gritaram de empolgação, fascinadas pela ideia de um refrigerante feito de uma fruta da Amazônia. Cada uma comprou uma lata e tiraram fotos, dizendo que nunca tinham visto tantas coisas novas e interessantes nos Estados Unidos. No caixa, o atendente nos cumprimentou com um sorriso e disse bem-vindos ao Brasil. Ele não demonstrou qualquer desconforto ou impaciência por sermos estrangeiros. Pelo contrário, puxou conversa de forma espontânea, o que nos fez sentir muito bem acolhidos. Ao sairmos da loja, uma aluna murmurou: "Parece que o Brasil é um país que vive 24 horas por dia." Ela disse que invejava a conveniência de poder resolver qualquer necessidade a qualquer momento, porque nos Estados Unidos, aos domingos, por exemplo, muitas lojas simplesmente fecham. Mas ali mesmo de madrugada tudo estava em pleno funcionamento. No caminho de volta, admirei mais uma vez a limpeza das ruas. Não se via um único pedaço de lixo no chão. Vi equipes de limpeza trabalhando desde as primeiras horas da manhã. A cidade inteira parecia um organismo vivo, funcionando de forma orgânica. Quando chegamos ao lobby do hotel, as outras alunas já estavam acordando. Ao nos verem chegar, perguntaram onde tínhamos ido. Depois de ouvirem nosso relato sobre a aventura matinal, todas ficaram com inveja e exigiram que as levássemos junto na próxima vez. Mal sabia eu que tudo aquilo era apenas o começo. As verdadeiras surpresas ainda estavam por vir. Às 9 da manhã, começamos nossa programação oficial. O primeiro destino era o Parque Ibirapuera. Um funcionário do hotel havia recomendado, dizendo que era o melhor lugar para observar o cotidiano dos paulistanos. Decidimos ir de metrô. Para estudantes americanas, o transporte público é uma experiência estranha. Nova York tem um sistema de metrô, mas a maioria delas usa o carro dos pais ou Uber. Poucas se aventuram no metrô, pois a percepção geral é de que é perigoso. Assim que entramos na estação, as alunas soltaram exclamações de espanto. O interior da estação era incrivelmente limpo. O chão brilhava, não havia uma única mancha nas paredes e o ar era fresco. Mesmo sendo subterrânea, não havia nenhum odor desagradável. Lembrei-me das estações de metrô de Nova York, escuras, úmidas, com ratos correndo pelos trilhos. Era uma realidade completamente diferente. Embora sempre se diga que isso se deve ao fato de nossas instalações terem mais de 100 anos, depois de ver o metrô de São Paulo, percebi que isso não passava de uma desculpa. Descemos pela escada rolante até a plataforma. A descida era longa, mas a ventilação era tão boa que não tínhamos a sensação de estar no subsolo. As alunas não paravam de olhar ao redor e tirar fotos. Na plataforma, vimos as pessoas esperando pelo trem. Elas se alinhavam perfeitamente ao longo das faixas pintadas no chão, formando duas filas organizadas. Ninguém empurrava ou tentava furar a fila. Ao olhar para o painel eletrônico, levei outro susto. Ele indicava com precisão de segundos quando o próximo trem chegaria. Uma aluna olhou para o relógio e confirmou que o trem chegou exatamente no horário previsto. O metrô de Nova York é uma loteria. Nunca se sabe quando o trem virá. Às vezes esperamos 10 minutos por nada, e de repente chegam 3 de uma vez. Por isso, os nova-iorquinos simplesmente não confiam nos horários. Mas em São Paulo, o tempo era respeitado ao segundo. Quando as portas se abriram, o comportamento das pessoas foi impressionante. Elas se moveram para os lados para facilitar a saída dos passageiros. Somente depois que todos desembarcaram é que os outros entraram, de forma ordenada. Ninguém empurrava ou discutia. No metrô de Nova York, a abertura das portas é o início de uma batalha. Pessoas saindo e entrando se espremem, muitas vezes gritando umas com as outras. Conflitos físicos não são raros. As alunas, acostumadas com essa cena, pareciam sem palavras diante da ordem do metrô paulistano. O interior do vagão também era impecável. Não havia pichações nos assentos nem lixo no chão. Até os corrimãos brilhavam. O ar-condicionado mantinha uma temperatura agradável e o trem era silencioso o suficiente para conversarmos confortavelmente.
Uma aluna fez uma descoberta espantosa: havia sinal de internet dentro do metrô. Isso pode parecer óbvio para alguns, mas no metrô de Nova York é impensável, pois o sinal desaparece completamente nos túneis. As alunas imediatamente começaram a enviar fotos para suas famílias. Ao chegarmos ao nosso destino e subirmos para a superfície, o Parque Ibirapuera se revelou diante de nós, e as alunas mais uma vez suspiraram de admiração. O amplo lago, os gramados verdes que se estendiam por ambos os lados e os arranha-céus ao longe criavam uma paisagem cuja escala superava a do Central Park. Ao entrarmos no parque, a vida cotidiana dos cidadãos se desenrolou diante de nós, pessoas correndo, andando de bicicleta, patinando. Mesmo em uma manhã de dia de semana, era surpreendente ver tantas pessoas praticando esportes. O que mais nos impressionou foram os equipamentos de ginástica públicos instalados ao longo das pistas de corrida. Quando as alunas viram uma placa informando que qualquer pessoa podia usá-los gratuitamente, ficaram chocadas. Nos Estados Unidos, para se exercitar, é preciso pagar uma academia, com mensalidades que facilmente ultrapassam os $100. Mas ali qualquer cidadão podia se exercitar de graça. Um senhor de idade usava um dos aparelhos. Uma aluna, tomando coragem, se aproximou dele. Embora não falassem a mesma língua e se comunicassem por gestos, o senhor sorriu e lhe ensinou como usar o equipamento, dizendo que vinha ali todas as manhãs. Vendo aquela cena, as alunas assentiram, e uma delas comentou que agora entendia por que os idosos no Brasil pareciam tão saudáveis. O ambiente e a infraestrutura para a prática de exercícios eram excelentes. Sentamos em um banco para descansar um pouco. Olhando ao redor, vimos muitas famílias. Pais ensinando os filhos a andar de bicicleta, mães empurrando carrinhos de bebê. Cenas pacíficas do dia a dia se desdobravam como em uma pintura. Algo que chamou nossa atenção foi a quantidade de pessoas passeando com seus cães. Todos estavam na coleira e seus donos carregavam sacolas plásticas. Quando vimos um homem limpando as fezes de seu cachorro, as alunas ficaram impressionadas. Em Nova York, embora a lei exija a limpeza, poucas pessoas a cumprem na prática. Na hora do almoço, testemunhamos uma cena fascinante. Havia pequenas lanchonetes e quiosques espalhados pelo parque. As pessoas compravam seus lanches e se sentavam na grama para comer. Decidimos fazer o mesmo. Compramos salgados e sucos em um quiosque e encontramos um lugar perto do lago para nosso piquenique. A brisa soprava suavemente e a água do lago brilhava sob o sol. As alunas disseram que era a primeira vez que viviam algo assim e não paravam de tirar fotos. Após a refeição, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Sem que ninguém pedisse, as alunas começaram a recolher o lixo espontaneamente. Elas fizeram isso porque viram os brasileiros ao redor fazendo o mesmo. Ao procurarmos uma lixeira, olhamos novamente para o parque e percebemos que não havia um único detrito no chão. Um parque tão grande com tantas pessoas, e ainda assim impecavelmente limpo. O Central Park de Nova York, nos fins de semana, fica coberto de lixo. A desculpa é sempre a falta de pessoal de limpeza. Mas, depois de ver o Ibirapuera, concluí que a questão é, em última análise, de consciência cívica. Antes de sairmos do parque, outra coisa me chamou a atenção: o sistema de aluguel de bicicletas públicas. As bicicletas laranjas do Itaú estavam perfeitamente alinhadas nas estações. Fomos informados de que era possível alugá-las facilmente com um smartphone. Uma aluna verificou o preço e ficou boquiaberta. 1 hora de uso custava menos de R$10. Convertido, era menos de $2. Nova York tem um sistema parecido, mas o preço é várias vezes mais caro. As bicicletas estão em mau estado e os casos de roubo e vandalismo são tão frequentes que desencorajam o uso. Por volta das 2 da tarde, deixamos o parque. As alunas disseram que jamais esqueceriam o tempo que passaram no Ibirapuera. A segurança, a limpeza e a cultura de respeito mútuo foram as coisas que mais as marcaram. Nosso próximo destino era a Avenida Paulista. Embora as alunas quisessem fazer compras, havia um lugar em particular que eu queria que elas conhecessem: a Livraria Cultura. Assim que entramos no Conjunto Nacional, os olhos das alunas se arregalaram novamente, surpresas com a imensidão daquele espaço comercial interno. O teto era alto, a iluminação brilhante e o ambiente extremamente agradável. No momento em que chegamos à Livraria Cultura, as alunas ficaram sem palavras.
Uma parede gigantesca de livros que se estendia por vários andares, abrigando dezenas de milhares de obras. Era menos uma livraria e mais uma obra de arte. Mas o que eu realmente queria que elas vissem não era a arquitetura, e sim as pessoas que liam ali dentro. Mesmo em uma tarde de dia de semana, muitos cidadãos estavam imersos na leitura. Sentados em puffs nas escadarias ou simplesmente no chão, eles se entregavam silenciosamente aos seus livros. O que mais me chamou a atenção foram os jovens executivos de terno. Já passava da hora do almoço, mas eles continuavam lendo. Uma aluna perguntou se aquelas pessoas não trabalhavam. Eu respondi que provavelmente estavam aproveitando um intervalo. Ao ouvir isso, as alunas ficaram em profundo respeito. A ideia de um profissional ocupado escolher passar a hora do almoço em uma livraria em vez de um café era uma realidade cultural difícil de imaginar nos Estados Unidos. O almoço de um executivo de Manhattan geralmente consiste em uma salada comida na mesa do escritório, ou um café tomado enquanto se navega no celular. Ficamos na livraria por cerca de 1 hora. Cada aluna explorou livros de seu interesse. Algumas liam guias sobre o Brasil em inglês, outras folheavam livros para aprender português. Muitas se maravilhavam com os livros de fotografia, elogiando as paisagens brasileiras. Ao sairmos, uma aluna disse: "Acho que agora entendo por que o Brasil está se desenvolvendo tão rápido. É porque as pessoas aqui têm uma cultura de aprendizado e busca constante por conhecimento." Ela acrescentou que essa paixão pelo saber parecia ser a força que impulsionava o país inteiro. As outras concordaram. Nos Estados Unidos há uma certa aversão ao estudo, ler é visto como algo chato, e os jovens que se dedicam aos estudos são frequentemente taxados de nerds. No Brasil, a situação parecia ser o completo oposto. Também passeamos pelos shoppings da região da Paulista. O que mais encantou as alunas foram as lojas de cosméticos. Os produtos de cuidados com a pele brasileiros são famosos por sua qualidade, mesmo nos Estados Unidos. As alunas experimentaram vários produtos, se divertindo muito. O atendimento nas lojas também nos deixou maravilhados. Os vendedores recomendavam produtos adequados para cada tipo de pele e explicavam detalhadamente como usá-los. É difícil receber esse nível de serviço em lojas americanas, onde a maioria dos funcionários é indiferente ou parece impaciente. Ao entardecer, fomos para a Vila Madalena. Eu queria que elas conhecessem a cultura jovem de São Paulo. Assim que saímos do metrô, fomos recebidos por uma atmosfera vibrante. O som de música popular, as risadas das pessoas, os letreiros coloridos. O bairro inteiro parecia uma festa. Caminhando pelas ruas, nos deparamos com apresentações de rua. Jovens dançavam ao som de samba rock com uma sincronia que rivalizava com a de dançarinos profissionais. Ao final da apresentação, a multidão aplaudiu e alguns jogaram dinheiro em um chapéu. Os artistas agradeceram com uma reverência. As alunas ficaram maravilhadas, dizendo que era incrível o alto nível das apresentações de rua. Nova York também tem artistas de rua, mas a maioria não é tão talentosa, o ambiente ao redor costuma ser sujo e às vezes, há batedores de carteira, o que nos faz não querer ficar por muito tempo. Mas as ruas da Vila Madalena eram seguras e limpas, permitindo que apreciássemos as apresentações com tranquilidade. Um pouco mais adiante, encontramos uma feira de artesanato. Jovens artistas vendiam suas próprias criações. De joias a pinturas e peças de artesanato, cada item transbordava originalidade. As alunas pararam em uma barraca que vendia brincos que reinterpretavam padrões indígenas de forma moderna. O artesão explicou em inglês que era uma fusão da tradição com o design contemporâneo. Várias alunas compraram, felizes por terem encontrado uma lembrança tão especial. Outra barraca vendia caligrafias com belas frases em português. As alunas admiraram a beleza da escrita. Uma delas até pediu ao artista que escrevesse seu nome em português, e ele atendeu prontamente. Soube que essa aluna agora tem a caligrafia pendurada em seu quarto. Passeando pela feira, as alunas conversavam, dizendo que invejavam a existência de um espaço onde jovens artistas podiam se expressar livremente. Nos Estados Unidos, oportunidades como essa são raras. Atividades artísticas em Nova York envolvem custos enormes, os aluguéis são proibitivos e é muito difícil para um jovem artista sobreviver. Mas na Vila Madalena, havia um palco para que os jovens mostrassem seu talento. As alunas disseram que isso era uma prova do apoio do Brasil à cultura e à arte.
Paramos em frente a um café com uma decoração única, que combinava móveis antigos com iluminação moderna. Curiosas, decidimos entrar. O interior era ainda mais especial. Obras de arte penduradas nas paredes, estantes de livros em um canto. Não era apenas um lugar para tomar café, mas um espaço para desfrutar da cultura. Enquanto esperávamos nossas bebidas, olhamos ao redor e vimos muitos jovens concentrados em seus notebooks. Estudantes lendo, freelancers trabalhando. O café funcionava como um segundo escritório. Uma aluna comentou admirada como era impressionante ver as pessoas trabalhando com tanto afinco em um café. Nos cafés dos Estados Unidos, a maioria das pessoas está conversando ou mexendo no celular, mas os jovens brasileiros pareciam diferentes. Eu concordei com ela. Era possível sentir uma paixão nos jovens de São Paulo, um desejo de realizar algo, de crescer. Seus olhares transmitiam essa energia. Pensei que essa força era o que movia o país. À noite, as ruas ficaram ainda mais animadas. As luzes de neon se acenderam, a música ficou mais alta e as pessoas saíram de restaurantes e bares para as calçadas. As alunas mergulharam completamente nessa atmosfera. Para o jantar, fomos a um restaurante de comida brasileira, pois elas queriam experimentar a culinária local autêntica. Assim que entramos, o cheiro delicioso de feijoada e muqueca nos envolveu. O garçom, muito simpático, nos ensinou como pedir. As alunas, a princípio tímidas, logo se acostumaram. Aprenderam a comer farofa com feijão e não paravam de elogiar a comida. Na hora de pagar, mais um choque. 25 pessoas comeram fartamente, e a conta por pessoa foi de menos de R$ 80. Nos Estados Unidos, um jantar de nível semelhante custaria, no mínimo, $50 por pessoa. As alunas balançavam a cabeça, incrédulas. No caminho de volta para o hotel, caminhamos pela noite, conversando. Elas disseram que tinham visto tantas coisas em um único dia que suas mentes estavam confusas. Tudo era diferente dos Estados Unidos e diferente para melhor. Uma aluna disse, com um tom meio sério, meio brincando: "Acho que quero morar no Brasil." As outras pareciam compartilhar do mesmo sentimento. A manhã do último dia chegou. As alunas acordaram mais cedo do que o normal e começaram a arrumar as malas, pois iríamos para o aeroporto à tarde. Após o café da manhã, decidimos ir à Rua 25 de Março como nosso último passeio, uma vez que era possível chegar a pé do hotel. As alunas caminhavam lentamente, como se quisessem gravar na memória a imagem final de São Paulo. Elas fotografavam cada canto das ruas, observando as pessoas. Chegando a 25 de março, o lugar já estava lotado. Lojas de cosméticos, roupas, acessórios. Os olhos das alunas brilhavam. A primeira parada foi em uma loja de cosméticos. A fama dos produtos de beleza brasileiros é grande nos Estados Unidos. Ao entrarmos, um vendedor nos deu as boas-vindas em inglês. Amostras estavam organizadas, e ele observou a pele de cada aluna para recomendar produtos adequados, explicando cuidadosamente como usar. Esse nível de serviço as comoveu profundamente, algo raro em lojas americanas. Uma aluna comprou uma sacola cheia de produtos, não apenas para ela, mas também presentes para a mãe, a irmã e as amigas. Preço justo e qualidade excelente, disse ela, satisfeita. Compramos lanches em barracas de rua. As alunas, provando pastel pela primeira vez, aplaudiram, encantadas com o sabor crocante e o recheio suculento. O caldo de cana também foi uma novidade. Elas riam, perguntando por que a cana virava um suco tão doce. Entramos em uma loja de souvenirs que vendia produtos que reinterpretavam a cultura brasileira de forma moderna. Chinelos havaianas com estampas exclusivas, camisetas com frases em português, artesanato indígena. As alunas escolheram cuidadosamente os presentes que levariam para casa. O dono da loja nos deu um desconto especial, agradecendo por termos vindo ao Brasil. Mais uma vez, elas se sentiram tocadas pela hospitalidade e pelo calor humano do povo brasileiro. No almoço, comemos o famoso PF, prato feito. O restaurante estava cheio de trabalhadores locais e alguns turistas. O cardápio tinha fotos e descrições em inglês, o que facilitou o pedido. Quando os pratos chegaram, as alunas suspiraram. O aroma era irresistível. O simples prato de arroz, feijão, bife e salada parecia delicioso. O garçom nos ensinou a misturar a farofa, e as alunas se divertiram aprendendo. Após a refeição, fizemos uma breve visita à Catedral da Sé. A imponência da antiga catedral deixou as alunas em reverência.
Entramos por um momento, sentamos em silêncio e sentimos a solenidade e a paz do lugar. Sentamos na praça em frente à catedral, conversando. As alunas relembraram os últimos dias, todas dizendo que a experiência superou em muito suas expectativas. Disseram que antes não sabiam nada sobre o Brasil, mas que agora ele havia se tornado seu país favorito. Uma aluna declarou com convicção que voltaria e que esperava poder ficar mais tempo. Todas as outras concordaram. O consenso era que aqueles dias foram curtos demais. À tarde, voltamos ao hotel, pegamos nossas malas e embarcamos no ônibus para o aeroporto. Mesmo carregando sacolas pesadas, as expressões das alunas eram radiantes. Elas diziam, sorrindo, que as compras feitas no Brasil se tornariam memórias preciosas. Com o ônibus em movimento, elas olhavam pela janela, tentando gravar na mente as últimas imagens de São Paulo. Alguém sussurrou, eu com certeza vou voltar. Chegamos ao aeroporto de Guarulhos, o mesmo lugar onde havíamos pisado alguns dias antes. Mas o sentimento das alunas era completamente diferente. A curiosidade inicial havia desaparecido, dando lugar a uma profunda nostalgia. Ao fazer o check-in, agradecemos à funcionária da companhia aérea, dizendo que nosso tempo no Brasil tinha sido maravilhoso. Ela sorriu e respondeu, sejam sempre bem-vindas de volta. Ficamos felizes que tenham gostado do nosso país. O avião decolou. A terra brasileira foi se distanciando pela janela. As alunas observavam as luzes da cidade diminuindo, com o coração apertado. Algumas tiravam fotos, tentando capturar uma última imagem do Brasil. Chegamos ao aeroporto de Nova York no dia seguinte. Os pais estavam lá para buscá-las. As alunas começaram a contar, animadamente, suas experiências no Brasil. As expressões dos pais se transformaram em surpresa. De volta à escola, algo grande aconteceu. As alunas começaram a postar fotos e vídeos da viagem em suas redes sociais. Dezenas de posts subiram ao mesmo tempo, e a reação foi explosiva. Amigos nos Estados Unidos comentavam surpresos que nunca imaginaram que o Brasil fosse um país tão avançado. O número de visualizações disparou. Um vídeo em particular se tornou viral. Uma filmagem feita de madrugada na Avenida Paulista, mostrando uma jovem andando sozinha em segurança. Isso era algo inimaginável nos Estados Unidos, e as pessoas ficaram chocadas. O vídeo ultrapassou 2 milhões de visualizações. Os comentários refletiam a mesma perplexidade. Muitos perguntavam, por que não conseguimos ter isso nos Estados Unidos? Mensagens autodepreciativas surgiram, nos dizemos a maior superpotência do mundo, mas não conseguimos garantir nem a segurança básica de nossos cidadãos. O interesse pelo Brasil cresceu também entre os pais. A escola recebeu uma enxurrada de ligações exigindo que a próxima viagem de estudos fosse para o Brasil. O número de pais querendo enviar seus filhos para lá aumentou drasticamente. Eu fui convidado pela escola para dar uma palestra especial, compartilhando minha experiência no Brasil com outros alunos e professores. O auditório estava lotado. Todos estavam curiosos sobre aquele país. Na minha apresentação, compartilhei honestamente tudo o que vi, a eficiência dos sistemas, o alto nível de consciência cívica e, acima de tudo, o tratamento caloroso e acolhedor dispensado aos estrangeiros. A plateia ouviu com atenção total. O tempo para perguntas se estendeu muito além do previsto. Todos queriam saber, o Brasil é realmente tão seguro assim? Como é o entusiasmo pela educação? Qual é o custo de vida? Após a palestra, muitos alunos vieram falar comigo, dizendo que queriam saber mais sobre o Brasil. Alguns disseram que começaram a assistir às séries brasileiras, outros que queriam aprender português. Pouco tempo depois, a escola iniciou um programa de intercâmbio com o Brasil. No próximo ano, um número ainda maior de estudantes visitará o país. As alunas que foram na viagem original começaram a dar conselhos aos colegas mais novos. Aquela viagem, que começou como uma simples excursão, mudou muitas coisas. Mudou a visão de mundo das alunas. Mudou os planos da escola. E fez com que os jovens americanos começassem a prestar atenção em um país chamado Brasil. Até hoje, mantenho contato com as alunas daquela viagem. Nenhuma delas esqueceu o tempo que passou no Brasil. Fiquei sabendo que uma delas realmente se inscreveu em uma universidade brasileira. Em 20 anos de carreira, viajei por 40 países, mas uma experiência como essa foi a primeira. Nunca imaginei que uma pequena viagem pudesse ter um impacto tão grande. Senti mais uma vez a força que o Brasil possui.
Aquele lugar se tornou para todos nós um país inesquecível. A história de hoje termina aqui. O que vocês acharam da chocante viagem de estudos das alunas de uma escola de elite de Nova York ao Brasil? Por favor, deixem uma mensagem de incentivo para as protagonistas desta história. Se gostaram do relato, curtam e se inscrevam. Muito obrigado por assistirem.